Olá pessoal, eu vou continuar com a nossa aula falando dos números reais, dos conjuntos numéricos. Estamos falando dos números reais, melhor ainda, estamos falando dos subconjuntos dos conjuntos dos números reais, de parte do conjunto dos números reais. Eu estava falando isso na aula anterior, aí travou o meu celular aqui e foi até acho que o 22º minuto, ok? Então nós conseguimos fazer apenas 22 minutos de videoaula no vídeo anterior, então eu vou continuar agora. De onde eu parei eu vou continuar. Eu estava falando exatamente, pessoal, que raiz quadrada de 3 pertence ao nosso conjunto A, que o nosso conjunto A vai do -1 até o 3, tá? Então, raiz, mas eu não sei qual que é a raiz quadrada de 3. Então, eu dei uma dica, eu não sei qual é a raiz de 3, mas eu sei qual é a raiz de 4. Raiz quadrada de 4 não é 2? Então, raiz quadrada de 3 é um número menor que 2. Se é menor que 2, é porque é menor que 3. Então, ele está aqui nesse intervalo. Ele é um elemento desse conjunto, porque eu estou falando dos números reais que vão do -1 até o 3. Mesmo não sabendo qual é o valor da raiz, um valor aproximado, da raiz quadrada de 3, claro que raiz de 3 é um número irracional, ele não tem valor exato, então mesmo não sabendo o seu valor aproximado, ele é menor que 3, portanto ele está nesse intervalo. Então essa é uma proposição verdadeira. E raiz quadrada de 8? Raiz quadrada de 8 também, você pode pensar assim, mas eu não sei qual é a raiz quadrada de 8. Tudo bem, mas eu sei qual é a raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, raiz quadrada de 8 não chega a ser 3, é menor que 3. Se é menor que 3, está nesse intervalo, porque esse intervalo vai até o 3. Tudo bem? Então, pertence ao conjunto A? Sim, então isso é uma proposição verdadeira. E 18 quintos pertence a esse intervalo A? Pertence a esse conjunto? Porque é um conjunto, ele é uma parte do conjunto dos números reais, mas ele é um conjunto, ele é um subconjunto do conjunto dos números reais. Tá, 18 quintos, ele é um elemento desse conjunto? Então, ele é um valor que o x pode assumir. Ó. X é real e x vai do -1 até o 3. Bom, se você acha que não dá para pensar assim, deduzir quem que é 18 quintos. Então, o que você faz? Representa ele na forma decimal, porque fica fácil para a gente interpretar. O que é 18 quintos? É 18 dividido por 5. Se você dividir o 18 por 5, vai dar quanto? 3. 3 vezes 5, 15. Subtraindo, sobra quanto? 3. Continuando a divisão, coloca um zero e uma vírgula. 30 dividido por 5 dá o quê? 6. 6 vezes 5, 30. Subtraindo dá o quê? 0. Então, deu um decimal exato. Então, esse é um número racional. Claro, se ele é racional, ele é real. Então, quem que é 18 quintos? 3,6. 3,6 está nesse intervalo? Não, 3,6 está para cá, ele é maior que 3. Então, o x pode ser 18 quintos? Não, porque o x é menor ou igual a 3. Então, o maior valor que esse x assume é o 3. Portanto, isso aqui pertence a não, falso. Ok? Então, é assim que a gente faz o estudo. Vocês vão ter questão assim na próxima atividade. Bom, pessoal, vamos lá então. Vamos aproveitar que nós reiniciamos o nosso vídeo, fazer uma nova videoaula. E o que eu quero mostrar para vocês, eu já tinha feito isso lá no outro vídeo, e lá só vai aparecer o áudio, né? Vocês só vão me ouvir, não vão me ver escrevendo na parte final. O que eu quero dizer é o seguinte, imagine que você cria, que você tenha um conjunto B, escrito assim, ó, x pertence a R, portanto, esse conjunto B é formado de números reais. Tá ok, então eu vou colocar alguns. Então, eu quero colocar os números reais que vão do 0, então 0 é menor ou igual a x, até o 5, pronto. Então, escreve-se assim.
Então, quem que eu estou considerando aqui? Todos os números reais, todos, que vão do 0 até o 5. É assim que escreve. Então, todo número que está aqui, eu estou chamando, cada um deles eu chamo de x. Então, x é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 100. Então, qual é o menor valor desse conjunto? O 0. O maior valor desse conjunto? O 5. Ok? Posso escrever esse conjunto assim? Ó, a confusão que o pessoal faz. Eu quero deixar isso claro para vocês. Ok? Posso escrever esse conjunto B assim, então? Ao invés de usar essa linguagem, posso escrever os elementos um por um? Ó, não vai do 0 até o 5? Então, quem que vai do 0 até o 5? 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Posso, pessoal, escrevê-lo assim? Posso representá-lo assim? Para o vídeo um pouquinho, pensa e responde a minha pergunta. Já pensaram? Então, posso? Óbvio que não, pessoal. Se eu pudesse escrever assim, então por que eu estaria escrevendo assim? Porque aqui, ó, eu só escrevi número inteiro. E aqui diz número real. Então, esse conjunto B não é formado só por esses números. Esses números estão aqui? Estão, mas não são só eles. São eles e mais todos aqueles que ficam entre dois quaisquer deles. Então, exatamente por eu não conseguir escrever assim, que se escreve assim. Entenderam? Eu só poderia escrever assim se no lugar desse R eu colocasse o que aqui? Um Z. Aí eu poderia. Por quê? Porque x é número inteiro. Então, esse conjunto estaria sendo formado só de números inteiros. Então, eu poderia escrevê-lo assim? Aí sim. Por isso, pessoal, acho que nós estamos na 12ª aula falando de conjuntos numéricos. Eu tenho que ficar atento para esta linguagem, para esse símbolo. Então, quando eu coloco o R aqui, eu já escrevo assim, porque eu não consigo escrever assim. Então, o que eu utilizei aqui para escrever o conjunto? Eu escrevi os elementos? Não. Eu escrevi a propriedade deles. Quem é cada elemento que está aí? Cada elemento que está aqui eu estou chamando de x. Então, quem ele é? Ele é um número que vai do 0 até o 5. Então, ele é o 0,1, ele é o 0,2, ele é o 1, ele é 1,4, ele é o raiz quadrada de 3, ele é o π. É uma infinidade. Ok? Então, isso aqui, essa escrita está errada. Claro, vou repetir, que o 4 está aqui, o 5 está aqui. Mas e os outros? Entenderam? Como é que eu vou escrever? Ó, escrevi o 0. Quem que vem depois do 0? É o 1? Não, não é 1. É o 0, alguma coisa. Tá claro? Tudo bem? Bom, pessoal, voltando aqui então. Então, isso aqui é o intervalo, uma parte do conjunto dos números reais, a gente chama de intervalo real. Então, isso aqui é um intervalo real. Coloquei no plural aqui, que certamente está falando dos intervalos reais. Então, isso aqui é um intervalo, é um exemplo de um intervalo real. Tudo bem? Bom, eu vou mudar a história agora, vou aproveitar aqui. Vou repetir, vou voltar aqui. Quem que eu peguei aqui para formar esse conjunto? Números que vão do -1 até o 3. Utilizei o -1 e o 3 como pontos de referências. O primeiro e o último, então, são os ponteiros, são os extremos. Comentei isso no vídeo anterior. Agora eu vou mudar um pouquinho a minha redação. Eu não quero escrever um conjunto utilizando todos os números que vão do -1 até o 3. Eu quero os números, eu falei inteiros, né? Reais. Eu quero os números reais que ficam entre -1 e 3. Quando eu utilizo o termo entre, eu não estou pegando o -1 e 3. Eu estou pegando aqueles que ficam entre eles. Entender? Então, fica assim. X pertence a R, tá o quê? Vou utilizar o -1 e o 3? Claro, eles vão me servir de referência.
Porém, eles não estão no meu conjunto, mas eu preciso utilizar na minha linguagem. Então, eu coloco aqui, menos 1 é menor que x e menor que 3. E fecho usando as chaves. Nesta representação, eu utilizo chaves. Quem que eu não coloco aqui? O sinal de igual. Por quê? Porque x não é igual a menos 1. X não é igual a 3. Eu estou falando daqueles que ficam entre eles e não deles. Mas eu utilizo eles para escrever. O fato de eu ter utilizado eles não significa que eles estão aí. Quem é que está no meu conjunto? É o x. E o que o x é? Ele é igual a menos 1? Não, o x é maior que menos 1. Entenderam a história? Mas eu preciso utilizar para eu falar, para eu mostrar de quem eu estou falando. Estou falando do menos 1? Não. Estou falando dos caras que são maiores que menos 1. Estou falando de 3? Não. Estou falando dos caras que são menores que 3. Quem fica entre menos 1 e 3, pessoal, é porque é maior que menos 1 e menor que 3. É só pensar na reta, tá? Aqui, vamos botar a reta. Ó. Menos 1 está aqui, 3 está aqui. Eu não quero incluí-los no meu conjunto. Eu quero deixá-los de fora, mas eu vou utilizá-los como referência, tá? Então, eu não vou utilizar o muro, não vou utilizar a cerca. Eu vou utilizar o que está entre as cercas. Ficou claro? Ok? Então, como que eu escrevo? Assim, eu não utilizo o sinal de igual aqui, como eu utilizei no exemplo anterior. Tá bom, essa é a forma de escrever. Vou chamar esse conjunto aqui de conjunto C, né? Porque eu já usei aqui lá, já usei o B para dar aquele outro exemplo. E como é que eu escrevo esse intervalo? A gente já sabe que isso aqui é um intervalo real. Como é que eu escrevo esse intervalo usando os colchetes, então? Então, conjunto C, assim. Mesma história. Utilizo o menos 1 e o 3, porque eles são minhas referências. Concorda? São números que servem de referência. Mas como você é esperto ou esperta, aqui eu não usei colchetes virado para dentro. Virado para dentro significa colchete fechado. Eu fechei a porteira. Quando eu fecho a porteira, os extremos não escapam. Aqui, os extremos escaparam, porque eu não estou utilizando eles. Então, eu vou deixar as porteiras ou os portões abertos. Como é que eu deixo os portões abertos? Deixando os colchetes virados para fora. Então, você vem aqui, coloca o colchete para fora e aqui no 3 também. Tudo bem? Pronto. O que eu escrevi aqui é o que eu escrevi aqui. Então, o que está escrito aqui? O que isso significa? Na hora que você bater o olho aqui, o que isso significa? Significa que eu tenho um subconjunto do conjunto dos números reais e esse subconjunto, né? Nesse subconjunto estão presentes os números que ficam entre menos 1 e 3. Eu uso muito uma linguagem e o pessoal geralmente entende assim, pessoal. Vamos lá. Vamos colocar aqui, vamos voltar no exemplo anterior. Onde é que começa esse conjunto? No menos 1. E onde é que termina? No 3. Agora aqui. Onde é que começa esse conjunto? Não vão me falar que é no 0. Começa no menos 1? Não. Começa onde? Depois do menos 1. E quem é que vem depois do menos 1? Não sei. Se eu soubesse, eu escreveria. Você consegue dizer qual é o próximo número que vem depois do menos 1? Quando eu falo depois, é na ordem crescente, da esquerda para a direita. Não, pessoal. Por isso que se escreve assim. E vai até onde? Vai até o 3? Não. Se não vai até o 3, vai até o 2. Não, pessoal, não vai até o 2, porque eu não estou falando de números inteiros. Estou falando de números reais. Então, até onde vai esse conjunto? Horas. Vai até o 3? Não, então para onde? Antes do 3.
Agora, você consegue escrever quem que vem antes do 3? É o 3,9? Não. É o 3,99? Não. Tem alguém que está mais próximo do 3 que o 3,99? Sim, o 3,999. Então, você consegue se aproximar cada vez mais do 3, mas nunca você chega exatamente no 3. Entenderam? Então, vamos lá. Onde é que começa esse conjunto, esse intervalo aqui? Ele começa onde? Depois do -1 e termina antes do 3. Entenderam? Tá? Então, quem que está aqui? Todo número que é maior que -1 e menor que 3. -1 não está, 3 não está. Ok? Então é assim, usa-se colchetes abertos. A gente diz colchetes abertos. São os colchetes virados para fora. Ok? Como vocês são espertos, claro, eu vou ter caso onde um colchete está aberto e o outro está fechado, tá? Já vou comentar a respeito disso. Outra forma de se representar, então, este intervalo real é usando a reta. Então, vou representar esse intervalo C aqui na reta. Ó. Posso representar assim e posso fazer a reta. Então, presta atenção aqui agora. Aqui é onde eu brigo com o pessoal. Ora, pessoal. Aqui eu utilizei um ponto fechado para representar o extremo -1. Por quê? Porque o -1 ele faz parte desse conjunto. Ele é um elemento desse conjunto. Porque eu disse números reais que vão do -1, eu começo a contar no -1. Aqui eu não começo a contar no -1, eu começo depois do -1. Então, óbvio que eu não posso fazer a mesma representação. O que eu vou fazer então? Então, eu vou destacar um ponto da reta, só que esse ponto vai ser um ponto aberto. E como é que eu faço um ponto aberto? Por isso, quando você vai fazer o desenho, você não vai fazer com uma caneta, você vai fazer com lápis. Como é que eu faço um ponto aberto? Então, você corta um pedacinho da reta, apaga, e vem aqui e destaca um ponto. Faz o ponto aberto assim. É um ponto, pessoal, não é uma roda gigante. Ok? Então, aqui você coloca o -1. Ah, professor, eu entendi. Então, isto é uma linguagem. Para que eu estou fazendo isso? Para mostrar para mim, para você, ou para qualquer um que vai fazer a leitura desse conjunto, que o -1 não pertence a esse conjunto. Porém, que eu estou utilizando apenas como referência. Tudo bem? E vai até onde? Até o 3? Não. Ele para antes do 3. Então, como é que eu faço isto? Eu venho aqui à direita do -1, claro, porque o 3 fica à direita do -1. Faço a mesma coisa. Apago um pedacinho da reta e coloco um ponto aberto para representar o 3. Entenderam? É o -1 que eu quero? Não. É o 3 que eu quero? Não. Mas se eu não colocar eles, como que eu vou informar quem eu quero? Eu quero os que ficam entre eles. Então, eu venho aqui e marco os números de quem estamos falando. Pronto. Essa é a representação desse intervalo. Ok, pessoal? Ponto aberto. Tanto o ponto da esquerda quanto o ponto da direita. Tá? Como eu já disse, vou fazer a mesma coisa na Lá. Quando a gente faz no computador, a gente não consegue fazer esse zigue-zague aí. Então, a gente faz o seguinte, tá? Eu venho aqui, abro o ponto do -1, eu venho aqui, abro o ponto do 3, certo? E faço o quê? Eu faço ele mais forte, eu reforço ele aqui, ó. Mas tem que ficar claro para mim de quem eu estou falando, ok? Então, isso aqui é a representação gráfica desse intervalo aqui, desse conjunto. Então, isso se chama intervalo real. Pessoal, o que eu quero dizer, ficar claro para vocês, é o seguinte, ó. Essa representação, ela é importantíssima. Faça a coisa com cuidado, com prazer, com gosto. Tá? Isso é uma linguagem. E se você não escrever direito a linguagem, ninguém vai te entender.
Ok? Então é uma linguagem matemática. Falei bastante a respeito disso no comecinho do ano nas nossas aulas presenciais. O que eu estou falando? Se eu quero fazer, por exemplo, um ponto aberto, eu não vou fazer isso aqui. Olha que coisa feia. Observe que meu ponto não ficou aberto. Olha a reta aqui dentro. Ó. Isso não pode aparecer. Então isso aqui está errado. Ou eu venho aqui e faço isso aqui. Olha que coisa feia. Não é um ponto acima da reta. É um ponto em cima da reta. Ok? Então isso aqui está errado. Então se eu quero fazer um ponto aberto, você vai ter que apagar um pedacinho da reta e você fazer exatamente isso aqui, ó. Bem? É um ponto discreto, mas tem que estar destacado. Mesmo quando o ponto for fechado. Eu não venho aqui fazer isso aqui, ó. Olha que coisa feia isso aqui. Vem aqui discretamente, faz um pontinho fechado, ó. Aberto não inclui o cara. Não inclui, deixa ele de fora. Fechado inclui o cara no conjunto. Ok? Tanto é que aqui a gente chama de intervalo aberto. Aqui a gente chama de intervalo fechado. Certo? Os dois extremos. Está fechado nos dois extremos. Então, está incluindo nesse conjunto os dois carinhas, né, das extremidades. Nesse caso aqui é o intervalo aberto. Posso até escrever, ó, intervalo aberto. E aqui eu tenho um intervalo fechado. Tá bom, pessoal? Então, aqui eu incluí os dois extremos. Aqui eu excluí, deixei de fora os dois extremos. Porque eram situações diferentes. Tudo isso tem uma lógica. Agora imagina, pessoal, o seguinte, ó. Deixa eu aproveitar aqui. Vamos supor que agora eu queira fazer o seguinte. Eu quero escrever os números que vão do -1 até o 3. Mas eu quero deixar o -1 de fora e quero incluir o 3. Assim, ó. Vou usar uma redação para isto. Não estou escrevendo por causa do tempo. Eu quero um conjunto de números reais que vão... Não, um conjunto de números reais que ficam entre... Ó, números reais que ficam entre o -1 e o 3, porém incluindo o 3. Eu quero colocar o 3 nesse conjunto e deixar o -1 de fora. Vamos lá? Vou chamar esse conjunto de conjunto D. Então fica assim. X pertence a R, tal que vou usar os dois. -1 menor que x e menor ou igual a 3. Tem lógica? Por que eu coloquei igual aqui e não coloquei aqui? Porque eu estou incluindo nesse conjunto 3, mas estou deixando o -1 de fora. Então, quem é x? X é igual a -1? Não. O x é maior que -1. Estou deixando o -1 de fora. Mas eu utilizo como referência, como uma porteira. Só que nesse caso a porteira ficou aberta, porque o -1 escapou. Mas prendeu 3, porque x é igual a 3. Quando eu utilizo o sinal de igual, eu estou colocando 3 no conjunto. Entenderam a ideia? Então, nesse caso, estou falando dos números dos números que ficam compreendidos entre -1 e 3, porém incluindo o 3 do conjunto. Tá bom, pessoal? Como que fica usando os colchetes? Então, vamos lá. -1, ponto e vírgula, 3. O 3 faz parte desse conjunto? Sim, então você vem aqui no 3 e faz o colchete para dentro. Você fechou a porteira do 3, para ele não escapar. E o -1 está nesse conjunto? Não, então você deixa o colchete do -1 virado para fora. Tem lógica? Sim, é uma linguagem. Olha que sim. Se eu fizer esse colchete virado para dentro aqui, faço isso aqui. Nesse caso, eu estou incluindo o elemento no conjunto. Aí fica igual ao meu primeiro exemplo. Então, esse aqui é o meu conjunto D representado desta forma.
quando eu represento na reta, como fica? Muito bem, então vou fazer a reta e vou utilizar os dois extremos, menos 1 e 3. O menos 1 está no meu conjunto? Não. Então, você vai representar na reta o menos 1 por um ponto aberto. Então, vem aqui discretamente, abre um ponto e coloca o menos 1. E vai até onde? Até o 3. Então, você vem aqui, não precisa medir, é só uma representação. Ó, ponto fechado e coloca o 3. Está claro? Ó, aberto, fechado. Isto é detalhe. Me recordo muito bem do ano passado que as pessoas faziam de qualquer jeito e erravam, porque é uma linguagem, pessoal. Tá bom? Mas é só deles, só desse aqui que eu estou falando? Não, aí você tem que vir aqui e marcar. Estou falando de todos os números que ficam aqui. Fica entre menos 1 e 3, porém incluindo o 3. Entenderam, pessoal? É uma linguagem muito tranquila. Eu posso representar esse conjunto D assim. Então, esta representação, esta e esta, pessoal, é a representação do mesmo subconjunto. Só as notações que são diferentes. Ok? Muito bem? Tá? Então, pode vir assim, pode vir assim ou pode vir assim. Se ele veio assim, você pode representar assim, pode representar assim. Então, são intervalos. Neste caso, pessoal, eu tenho um intervalo. Vamos lá. Aberto à esquerda e fechado à direita. Então, eu tenho aqui um intervalo real aberto à esquerda. Aqui, ó. E fechado à direita. Tudo bem? Pergunta-se agora. Eu vou fazer a pergunta que eu fiz lá. Eu vou fazer a pergunta, você pausa o vídeo, pensa um pouquinho e responde. O menos 1, olha, onde começa esse conjunto? Responder? Começa no menos 1? Não, né, pessoal? Começa onde? Depois do menos 1. Não é no zero. Estamos falando de números reais. Ok? Então, começa depois do menos 1. E onde termina esse conjunto? Aí sim, termina no 3? Sim, porque o ponto é fechado. Então, ele vai até o 3. Então, ele termina antes do 3? Não, esse termina no 3. Tudo bem, pessoal? Okay? Então, vamos lá. Deixa eu explorar aqui, tem mais uns minutinhos. Deixa eu explorar um pouco mais isso aqui. Posso dizer, então, que o menos 1 pertence a este... Posso dizer que o menos 1 pertence a esse conjunto B? Isto é verdade? Não, pessoal, isso é falso. Porque o menos 1 não pertence ao ponto aberto. Ok? Posso dizer que o menos 0,999 pertence a esse intervalo? Sim, porque ele não começa depois do menos 1. Então, quem que vem depois do menos 1? Esse daqui é depois. Quando eu digo depois, significa à direita. Então, isso aqui pertence ao meu intervalo D? Sim, ó, ele começa depois. E esse carinha aqui fica à esquerda do menos 1. Ele está se aproximando de quem? Do zero. Ok? Então, isso aqui é o quê? Verdade. Tá? O número 3 pertence a esse intervalo? Claro, ao ponto fechado aqui. Ao colchete fechado. Ao sinal de igual aqui. Então, x é igual a 3? Sim. Isto é o quê? Verdade. Tem sinal de igual aqui não, pessoal. Tá? Aqui também não tem sinal de igual. Certo? O número, vamos lá, 0,77 reticências. Pertence a esse intervalo? Pertence ao intervalo D? Claro, menos 0,7 fica antes do 3 e depois do menos 1. Portanto, isto é verdade. O número 2,9999 e só. Pertence a esse intervalo? Claro, que ele vai até o 3. Esse carinha aqui fica antes do 3. Portanto, se eu disser que isso aqui pertence ao intervalo D, isto é verdade. Entenderam, pessoal? Tá? Então, esses intervalos são subconjunto do conjunto dos números reais. Bom?
E vocês vão ter que utilizar esse conhecimento na nossa próxima atividade. Bom, talvez, pessoal, eu não tenha tempo, a gente não tem tempo para fazer mais videoaulas. Então, já é o suficiente para a gente se preparar para a nossa próxima atividade avaliativa. Tá bom? Então, eu mostrei nesta aula como é que nós representamos partes do conjunto dos números reais. São subconjuntos do conjunto dos números reais. Tudo bem, pessoal? Bons estudos. Então, até a nossa próxima videoaula. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal.